Amados, o livro de Romanos, como eu já ministrei a algumas pessoas, é um livro preciosíssimo. E muitas riquezas do reino de Deus estão exclusivamente detalhadas aqui neste livro. E este assunto que nós vamos tratar hoje, talvez esse capítulo seja o capítulo mais completo sobre este assunto. É um capítulo que vai nos ensinar como nos relacionamos com os irmãos da igreja. Mas ele não está falando de amor e nem de perdão. Porque todas as vezes que nós falamos sobre comunhão do corpo, nós falamos sobre, você tem que perdoar, você tem que amar. Esse capítulo não vai falar disso, porque não trata de amor e nem de perdão. Ele vai nos ensinar como deve ser a nossa consciência, como devemos entender, como funciona o relacionamento entre os irmãos, entre cada um de nós. O capítulo 14, versículo 1, somente o versículo 1, e se detenha somente nele nesse momento. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Para aqui, presta atenção naquilo que nós falamos, tente dedicar toda a sua atenção a esse momento. Paulo fala assim aos irmãos em Roma: olha, eu sei que no meio da igreja existem pessoas que estão enfermas na fé. Não é no mundo, ele não está falando de ímpio e nem irmão que se desviou. Ele está falando que é normal, não deveria ser, mas é comum, é normal ter dentro da igreja pessoas que têm a sua fé enferma. Enfermidade é seja ela qual for, uma doença, um vírus, algum problema na saúde, no corpo, que deixa a pessoa completamente debilitada. Uma gripe, uma dor de cólica renal, seja o extremo, ou uma dor simples, como dor de cabeça. Qualquer tipo de enfermidade, ela assola todo o corpo sente, como falávamos alguns domingos atrás. E ele diz assim: olha, presta atenção, você não descobriu a roda quando você percebe que tem alguma pessoa dentro da igreja que a sua fé está enferma. Pessoas que ainda não entendem, não compreendem, ainda não se entregaram de verdade ao Senhor. Às vezes, eles são uma bênção em alguns assuntos, porém em outros, eles ainda são totalmente reprováveis. São pessoas que ainda não aprenderam. Mesmo estando aqui, talvez entenderam muito o que é amor e perdão, mas ainda aprenderam não a refrear a sua língua. Ainda tem muita palavra torpe na língua, ainda fala muito palavrão. Ainda comete alguns outros erros. Ele diz assim: olha, primeiro, toma cuidado. Quando você na igreja encontrar pessoas que ainda estão enfermas na fé, e ele vai mostrar aqui, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que receber estas pessoas, preste atenção. Recebei-o, e não com contendas e dúvidas. O que são isso? É muito comum, e ele vai dar vários exemplos aqui, nós vamos passar por eles, e outros também. É muito comum, por isso esse assunto, ele é muito importante, não que os outros não sejam, mas que provavelmente todos nós precisamos nos enquadrar a isso. É muito comum dentro das igrejas, nós medirmos inconscientemente e às vezes conscientemente o nível de santidade, de maturidade dos nossos irmãos. Ainda precisa se converter. Ainda precisa ser melhor. Como que pode ainda cometer esse tipo de erro? Como que ainda pode ser incrédulo a tal ponto? Como ainda pode ser tão inconsequente assim? Como que ainda, depois de tanto tempo de conversão, ainda erra nisto, naquilo, ainda fala palavrão, ainda faz isso, ainda faz aquilo? Ele fala assim: qual é a minha e a sua postura?
Você precisa receber essas pessoas, não para brigar com elas e nem para lançar sobre elas dúvidas sobre a sua fé. Isso aí é rato de igreja. Gente que está aqui só ocupando espaço. Olha o conselho dele, não faça isso. Não pense dessa forma. Não olhe para o teu irmão desta maneira. Por mais que você não entenda o que Filipenses lá no capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo fala, considere-se os outros superiores a si. Mas na maioria das vezes, as ações que a gente vê entre os irmãos não é assim. Eu vejo muito vocês sendo assim comigo, mas não com o próximo. Senhor, é até constrangedor para mim. Mas tudo bem, o Senhor, o pastor, mas eu sei que a relação entre vocês não é de respeito. Não é assim. Em muitos casos, nós olhamos para os outros e falamos assim, tá vendo? Ainda precisa aprender muita coisa. Ainda é muito menino, ainda é muito infantil, ainda é muito incrédulo, imaturo, falha nisso, falha naquilo. Ele fala assim, para de tratar as pessoas assim, não é bom. Mesmo que ele esteja realmente enfermo na fé, não é essa a sua postura. Ele vai ensinar. Então assim, você tem que receber e não ter contenda com eles, e muito menos você, presta atenção, o problema está em você, não é nele. Em nenhum momento o Senhor vai falar destes, em nenhum momento Ele vai falar daquele que está enfermo, o problema sou eu. Mesmo que o meu próximo esteja enfermo na fé, ainda cometendo erros tão bobos e pequenos, eu estou errado. Na segunda carta que Paulo escreve ao irmão Timóteo, no capítulo 2, se eu não estou enganado, no versículo 24, ele diz assim, ao servo do Senhor não convém contender. Vamos imaginar eu e você. Nós estamos brigando por causa de um assunto. E sabe qual é o assunto da nossa briga? O assunto da nossa briga é o seguinte, que eu acho que jejum vale para tudo. Você pode jejuar para querer um emprego, você pode jejuar para querer trocar de carro, e aí você fala assim, não, Diogo, jejum não pode ser em causa própria, como a palavra ensina. Jejum tem que ser pelo processo de santificação, de mortificar a sua carne, e começa essa discussão e briga entre nós. Nós sabemos que tem um desses dois lados que está certo. O que a palavra de Deus está dizendo, que o fato de nós estarmos brigando, eu e você, nós estamos errados. Porque contender não faz parte do caráter de um cristão. Brigar, discutir. O fato de nós estarmos brigando e discutindo, mesmo que você tenha total razão, mesmo que o que você esteja falando está fundamentado na Bíblia, você está errado e eu também. Então, se você quer brigar, contender, e ainda ter dúvidas sobre a fé do teu irmão, se ele vai para o céu ou não, se ele é digno ou não, você está errado. Eu estou errado. Tá bom. Qual deve ser a nossa postura? Vamos lá. Versículo 2, do mesmo capítulo 14. Presta atenção nos exemplos. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Presta atenção. Do que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, Paulo não está dando uma carta aberta, preste atenção. Paulo não está dando uma carta em branco assinada, dizendo assim, pode fazer o que você quiser e não condene o seu irmão. Ele não está falando de pecado nem de iniquidade. Vocês vão ver que os exemplos não estão sobre pecado e iniquidade. É óbvio que se alguém está em pecado, você precisa socorrer para que essa pessoa saia dessa condição. Mas ele não está falando disso, porque a maioria das contendas aqui, na maioria das contendas que existem na nossa família, nos nossos ajuntamentos, aonde nós estamos, não é pelo pecado. É por isso que ele vai dar exemplos que não tem nada a ver com pecado. Ele fala assim, olha, existem pessoas dentro da igreja que acreditam, lembre-se, a igreja de Roma, a igreja lá dos irmãos romanos, é uma igreja que a maior parte dela são de judeus que se converteram ao cristianismo. Então o judeu ele continua com o costume dele de não comer carne de porco, mesmo convertido. Para ele, isso está embutido dentro do costume da vida dele.
Então é normal para ele continuar, mesmo depois de convertido, ele continuar a comer, não comendo carne de porco, tendo uma alimentação muito mais saudável, tendo uma alimentação muito mais rigorosa. Aí ele fala assim, olha qual é o problema. Entre vocês tem pessoas que estão brigando, porque um diz assim, se Deus disse lá em Gênesis 1, a partir do 27, 28 principalmente, até o 30, enfim, falando assim, olha, os animais estão aqui para te servir, então você pode matar e comer. Se Deus disse que eu posso matar e comer, por que agora vem você falar para mim que não pode? Aí o outro fala assim, não, mas é uma vida. E existem outras formas de você se alimentar. Não faz muito bem para a sua saúde e começa a ter uma contenda sobre algo completamente sem relevância. Aonde está o problema? No assunto? Não. Na infantilidade da igreja. Amados, existe isso. Aí você começa a olhar e fala assim, é bobo. Até parece que eu vou deixar de comer por causa disso. E o problema não é só falar isso. O problema é que você acha que você é mais inteligente, é superior, é mais maduro do que o que come legumes. Você acha que você é muito melhor porque ele ainda não entende algo que você entende. E o Senhor está dizendo assim, não tem nada a ver. Vocês não vão chegar diante de mim e eu vou falar assim, quem comeu carne de porco levanta a mão. Então separa aqui que depois eu vou falar com vocês a sério. Eu vou pegar vocês de jeito. Não, nós nunca vamos dar conta disso. É como aquela briga e intriga que os fariseus tinham contra Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Porque é errado, porque não é higiênico, porque não é bom. E Jesus fala assim, vocês estão perdendo tempo com isso. É exatamente isso aqui, Vocês estão ofendendo as pessoas, vocês estão machucando as pessoas, vocês estão fazendo elas acharem que é isso que vai levá-las para o céu, se elas lavarem a mão antes de comer. O que mata o homem é o que sai da sua boca. E o próprio capítulo 12 lá de Mateus Jesus fala que nós vamos dar conta de tudo que nós falamos. Por tuas palavras você vai ser justificado e vai para o céu. E por tuas palavras você vai ser condenado e não vai passar a eternidade com Deus. É por aquilo que sai da tua boca. Você está preocupado com lavar a mão? Você está preocupado com o irmão que se alimenta assim assado? Você está preocupado com o irmão que imagine, a alimentação sua tinha que ser uma alimentação mais saudável. Você é o templo do Espírito Santo, então você tem que cuidar melhor do seu corpo. Você come muita porcaria, você está fazendo isso, você vai estar fazendo aquilo. Ele está falando assim, isso não tem importância. Vocês estão brigando, tendo contendas, porque você não aceita que alguém seja tão restritivo como você é. Seja tão disciplinado como você é. Mas eu não falo mais palavrão, e como que pode ainda? Ele está mais tempo na igreja do que eu ainda fala palavrão. Você não aceita isso, e você o condena, o julga, e tem dúvidas sobre a sua fé, e se ele vai para o céu ou não. A imensa maioria das igrejas tradicionais estão inseridas, e os seus membros dentro disso daqui. E as igrejas contemporâneas, é só uma questão de tempo. Dali 3, 4, 5, 10 anos, na mesma igreja você começa a pensar desse jeito. Você começa a olhar para os novos convertidos e começa a impor este julgo sobre eles. Você está fazendo isso aí? Isso eu já fiz tantas vezes. Você está fazendo... Ele está dizendo, ei, não tem problema. Aonde está o problema? Olha o versículo 3. No mesmo exemplo, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue ao que come, porque Deus o recebeu por seu. Você consegue ter uma alimentação saudável, impecável? Eu estou dando alguns exemplos aqui. Se nós formos falar sobre o judaísmo aqui, obviamente quase todo mundo aqui come carne de porco. Ou já comeu? Mas existem muitos conflitos sobre você conseguir ou não ter uma alimentação saudável. E eu vou dar outros exemplos aqui. Eu já estou falando até do palavrão, da palavra torpe. É errado? Claro que é errado. É melhor você comer coisas saudáveis? Claro que é melhor. Mas a própria palavra de Deus diz que o exercício corporal para pouco se aproveita. É assim. Você se mata, fica lá, ralando, suando, consegue amados, uma semana, 15 dias, um mês,
que você der uma afrouxada, você perde tudo. É nisso que ele está falando. Não que não é bom. Eu e você temos. Faz bem. É prudente. É saúde para o corpo. Você está semeando. Você vai colher no futuro. Sua velhice você vai ter mais saúde. É bom. Mas qual o problema? O problema é a contenda que existe sobre isso. Quem come despreza o outro. Está vendo? Não consegue refrear. Não consegue se conter. Come porcaria. Eu não. Ele fala assim, não despreza quem não consegue fazer o que você faz. E aquele que não consegue, ele diz assim, não julga. E daí? Que ele é disciplinado na alimentação dele? É ignorante? Briga com o marido todo dia? Fala mal dos outros? E aí assim a igreja vai crescendo. Não sei para onde, mas vai crescendo assim. Ele fala assim, isso é uma tolice, isso mostra a infantilidade que existe em nós. E é muito comum eu ouvir, eu falar e ouvir também em vocês. O tempo todo nós temos ações como essa. Uma coisa é a intimidade, a brincadeira. Eu tenho liberdade a algum certo ponto com vocês e eu posso brincar com vocês. E um irmão que não enxerga bem e eu brincar. Não estou falando disso. E a Bíblia também não está falando disso. A Bíblia está falando de você, muitas vezes o que você está falando pode até estar num tom de brincadeira, mas está lá no teu coração. Você pensa, você acredita que ele está desperdiçando. Para que fazer isso? Enquanto ele deveria estar preocupado com coisas muito mais importantes, ele está perdendo tempo sendo restringindo isso ou aquilo, com a roupa dele, a forma de vestir. Recentemente até eu compartilhei isso com os irmãos sobre isso. Se eu fosse convidado para ir na Congregação Cristã do Brasil e eu aceitasse o convite, eu não iria assim. Eu ia para um terno, uma gravata, ia conversar com os meus filhos, com a minha esposa, vocês vão sentar cada um de um lado, vocês vão levar véu. Mas você está preso a isso? É exatamente isso que ele está falando. Se você acha que talvez eles ainda estão atrasados com a compreensão do que significa isso não é seu papel julgar, não é seu papel definir isso. O teu papel é se relacionar bem com eles. Se eu for lá e gerar escândalo, eu estou errado. E vou ser punido pelo Senhor. Você que acha que é mais sábio, mais inteligente do que aquele que não faz isso ou não faz aquilo, você é um causador de problemas do corpo. Você cria um mundo de santidade e quem não entra nos seus critérios está fora, é isso que ele está falando. Não faz isso. Não acha que porque se você não usa terno e gravata, ou porque, não, eu acho que aquele que, para mim, eu vejo um cara já de terno e gravata indo para a igreja e falar assim, nossa, como ainda é infantil na fé, como ainda não entendeu o que significa. Você está enquadrado aqui também. E se você é aquele que vai de terno e gravata e vê um indo de calça jeans e uma camisa sem a gravata, ainda vai pregar e fala, você também está errado. Ele está falando dos dois. Ele não está falando de um. É a forma como você lê o teu irmão. Não despreza ele, não julga ele, porque ele é diferente. Pode ser que você seja mais maduro que ele. Pode ser que você realmente tenha muito mais sabedoria e conhecimento da palavra e as suas atitudes venham corroborar com o que você está fazendo. Mas o fato de você o desprezar, o fato de você pensar isso a respeito dele, você também está errado. Versículo 4, presta atenção. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Sabe o que ele está falando aqui? Olha isso, amados. Presta atenção. De quem a Natália é serva? De Deus. Ela serve a Deus. Ela não me serve. E nem a você. Ela serve a Deus. De quem o Nicolas é servo? De Deus.
Ele está falando assim, por que você está se metendo na relação do servo e do seu senhor? Por que você está se metendo nisso? Se tem alguma coisa que ele precisa mudar, quem vai mostrar para ele é o Senhor dele. Se o Senhor dele não está reclamando, se o Senhor dele não está cobrando isso dele, por que você está se metendo nisso? Olha o que ele diz no 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Ele não é seu servo. Ele não é seu escravo para você dizer o que ele tem que fazer. Quem diz o que o servo tem que fazer é o seu dono e você não é dono dele. É isso que ele está falando. Por que você se mete? Por que você acha que ele tem que mudar? Se ele tem que mudar, quem vai falar isso para ele é o seu Senhor e não você. A não ser que você seja dono dele. A não ser que você seja escravo. Ele é seu escravo ou você é escravo de alguém, essa relação muda. Mas se você é servo do Senhor, quem sou eu para me meter na sua relação com Deus? Espera aí. Mas não é assim que tem que ser a igreja? Não. Amados, o meu papel é despertar você para a sua relação com Deus, não para você ter uma relação triangular. Você tem uma relação comigo e eu tenho com Deus. Deus fala comigo e eu falo para você. Você fala para mim e eu falo para Deus. Não existe isso, já foi abolido. Não existe mais esse sacerdote. Agora você tem conexão direta com Ele. O meu papel é fazer você começar a se relacionar com Ele diretamente e não depender de mim. Essa dependência vai trazer escravidão sobre a sua vida. Então é muito comum um pastor, um líder, querer criar essa dependência. Não, você precisa vir consultar o sacerdote. Você tem que falar comigo. Para quê? Para escravizar você. Tudo que você precisa, você fala comigo. Eu falo com o Senhor fala comigo e eu falo com você. Isso foi abolido, amados. Só que se eu não ensinar vocês a ir por esse caminho, é muito mais fácil escravizar vocês. Eu tenho que falar com o pastor, porque ele vai orar para Deus e aí Deus vai falar com ele. Como assim? Você não pode falar com ele direto? Por que ele está falando isso? Porque isso é comum. Você está querendo se interpor entre ele e o Deus dele. Quem é você? Para falar o que ele tem que fazer. Se ele precisa mudar nisso, o dono dele vai falar. Vai cobrar ele. E se ele for rebelde ao dono dele, Deus vai tratar diretamente com ele. Você não tem papel nisso. Você não tem nada a ver com isso. E por que isso tanto nos incomoda? Porque isso é uma distração para aquilo que eu preciso mudar com o meu Deus. Aí ao invés de eu estar preocupado com as minhas imperfeições, eu estou preocupado com você. Com o que você faz. Por que você faz? Por que você não é desse jeito? Por que você não é assim como eu? Por que você ainda faz isso? Porque eu já não faço mais. Você está preocupado com isso? Quem pode, olha essa pergunta, quem pode dizer o que é prioridade a ser mudado na minha e na sua vida? Quem pode dizer para você que a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que parar com isso, depois de você parar com isso, você para com aquilo. Quem pode dizer para você e para mim o que tem que mudar hoje? E o que não é prioridade, e o que pode esperar um pouco, e o que tem que ser atacado imediatamente? Aquele que perscruta o nosso coração, o nosso interior, aquele que sabe as intenções do nosso coração, aquele que antes que a palavra venha à tua boca, ele já sabe o que você vai falar, ele sabe o que é prioridade. Então quem você pensa que é, achando que essa pessoa, antes de mudar isso, aquilo, ela tem que priorizar isso primeiro? Ela tem que ser, enquanto ela não deixar de fazer isso aqui, cara, ela não vai mudar, Deus não vai abençoar ela. Ele está falando, quem você pensa que é? Para achar que é assim que funciona? Não, porque a gente está acostumado a criar um monte de regra. E eu amo a palavra de Deus porque ela vem desmontar todas as doutrinas dos homens. Primeiro é assim, você entrega a sua vida para o Senhor, desce as águas do batismo, aí o Espírito Santo te toma, e aí você então começa a ser preparado. Que interessante, tem toda essa sequência. E João Batista, que antes de nascer o Espírito Santo já tomou ele. Pronto, acabou, desmontou tudo que você ficou inventando aí. A gente é cheio de regra, e se as pessoas não andam nas nossas regras, elas estão erradas. É isso que ele está falando. Ele tem um dono, por que você está se metendo na vida dele? A sua vida está toda resolvida, está perfeita. Então, já que você está perfeito, você agora vai começar a mostrar para as pessoas, ele tem um dono, por que você está se metendo num servo alheio? 5. Faz diferença entre dia e dia.
Mas o outro julga igual ou iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Percebe que esse versículo, ele tá separado em duas partes, tem um ponto final aí. É raro você ver um versículo com um ponto final e uma continuidade. Mas tem um ponto final aqui. O que ele está dizendo? Eu vou dar um exemplo meu e do pastor Paulo, meu pai. Olha esse exemplo. Para mim, todos os dias são iguais. Não tem dia especial. Para mim, minha vida inteira é assim. Meu aniversário, para mim. Dia das mães também. Dia dos pais. Para mim não tem diferença nenhuma. Para mim, feriado não tem diferença nenhuma. Para o meu pai é diferente. Vocês já perceberam isso? Amados, nós vamos ter o culto de final de ano. É um culto especial. Para mim, eu já falei isso para os irmãos. Para mim não tem diferença. É mais um culto. Mas não é porque você está nesse culto e vai passar da meia-noite de um ano para o outro com o joelho dobrado orando que vai mudar alguma coisa na sua vida. Eu penso assim. Meu pai não pensa assim. Ele está falando, sabe quem está certo? Ele e eu. O problema é se eu começar a querer desmerecer o que ele pensa e ele querer fazer a mesma coisa comigo. Para ele é especial. O culto de Santa Ceia é um culto especial, diferente? Eu não acho. Mas muitas de vocês acham. Tem gente que vem só no culto de Santa Ceia. Por quê? Porque é isso que ele está escrevendo aqui. Não, cara, o mês inteiro não deu, mas de Santa Ceia eu não posso faltar. E tem gente que falta no culto de Santa Ceia e deixa esses outros indignados. Como é que pode faltar no culto da ceia? É isso que ele está falando. Nós viemos de uma igreja, nós conhecemos Jesus numa igreja que todo feriado pagão, ele faz jejum. Pega lá, Natal, dia 25, a igreja inteira se reúne, começa às 10 horas da manhã o culto e vai até às 4, 5, 6 da tarde, todo mundo em jejum, a igreja inteira em jejum. E para eles é um costume. Nós não fazemos isso. E olha que eu estava acostumado com isso. Por quê? Porque eu sou um daqueles que acho que dia não tem diferença. Eu jejum? Eu faço jejum todo mês. Com feriado, sem feriado, para mim não tem isso. Então, aonde está o problema? No pastor Paulo? No pastor Diogo? Não. Ele está falando, não tem problema nenhum. As pessoas são assim. Você acredita? Você tem uma fé sobre algo que eu não tenho. Eu não acho que o culto da virada é uma coisa que vai mudar a vida da pessoa por completo. Eu não acho. Mas também se eu falar que isso é errado, que isso não acontece, eu também estou errado. Se eu julgar quem pensa que é um culto especial, eu também estou errado. E se ele julgar e falar assim, você está desprezando algo que é importante, ele também está errado. Percebe que o culto em si não tem nada de problema. Nada. Nada. Por isso que as igrejas brigam, porque a Santa Ceia tem que ser uma vez no ano. Ah, não, tem que ser uma vez por mês. Ah, não, tem que ser todo domingo. Ele nunca deu a data. Ele nunca falou que tem que ser assim. Aí as pessoas se matam, os pastores brigam, vão na Bíblia, buscam teologia. Que tolice. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu, pastor Diogo, acho que eu não tenho que guardar o sábado. Eu acho que servir ao Senhor é guardar todos os dias. Essa é a minha posição. Para mim o sábado não é um dia especial. Até porque o próprio Deus está lá em Gênesis 2, 1. O próprio Deus trabalhou também no sétimo dia. A Bíblia diz que ele termina da criação no sétimo dia. Não foi no sexto. Se ele trabalhou, por que eu não posso trabalhar? Eu penso assim. Aí vem um adventista do sétimo dia e fala assim, não, eu acho que o sábado é um dia especial e eu guardo ele. Tá bom. Aí vem o judeu para o adventista e fala assim, para mim você está errado, porque você guarda o sábado, isso aí não é guardar o sábado. Guardar o sábado é muito mais do que isso. Os três brigam, tem contenda um com o outro sobre uma coisa que não tem importância nenhuma. Briga, um quer provar que o outro está errado.
Aí vem o judeu e prova que o adventista está errado, aí o adventista tenta retrucar, e eu olhando para os dois, falo assim, como? Um dia eles vão se converter, um dia eles vão entender que não é o sábado, são todos os dias, está nós três errados. Um achando que é superior ao outro, um tentando convencer o outro, um tentando mudar a consciência do outro. Para quê? Isso não tem importância nenhuma. Sabe o que ele fala? Ele está falando o seguinte... Sabe o que você tem que fazer? Guardar o sábado ou não guardar o sábado? Está escrito aqui na parte B do versículo 5. Cada um esteja inteiramente seguro em seu propósito e ânimo, ou seu próprio ânimo. Se guardar o sábado como o adventista faz ele ficar cada vez mais próximo do Senhor, então guarda. Se guardar o sábado como o judeu guarda, faz ele ter uma devoção maior ao Senhor, então guarda. Se isso te traz ânimo, se isso te fortalece, faz. Se isso é uma obrigação para você está perdendo tempo. Mas se isso tem sido bom para a sua vida, quem sou eu para falar que não é, que está errado? Se você chegar na igreja, se você não tiver de terno e gravata, você não vai se sentir bem, então vai de terno e gravata. Não tenta convencer os outros a usar mesmo. Nem tenta falar que os outros estão errados por não fazer isso. Isso é tolice. Se isso está te gerando ânimo, então vai. Você tem que trazer à memória tudo que te dá esperança. Se o que você está fazendo está te alimentando e te fortalecendo, faz. Só não venha falar para os outros que é assim que tem que ser. Aí a gente vai, escreve um livro e fala que essa é a regra. Essa é a doutrina certa. Tolo. Não é guardando o sábado como um judeu, como adventista, ou não guardando como eu, que você vai para o céu. Não é isso que vai nos levar para o céu. E aí as pessoas estão brigando por causa disso. Vai na internet para você ver. Homens abençoados querendo mostrar que um outro está errado, querendo dar uma resposta para desconcertar o outro, para desmerecer o outro, e o judeu lá falando assim, vocês estão tudo errado, o negócio certo é isso aqui. Ele está falando assim, viu, para. Vai ter gente que vai falar assim, pastor, aquele culto da virada do ano foi uma bênção, pastor, para a minha vida. E eu, que não ligo para isso, eu vou falar o que para ele? Enfim, não sei o que falar para você. Ué, por que não? Se foi uma bênção, qual o problema? Eu tenho a minha posição, mas não julgo ninguém. Se vocês quiserem fazer, vamos fazer. Querem? Vamos, eu estou aqui, eu sou o primeiro a estar aqui. Não ligo. O problema é quando eu começar a brigar e falar assim, isso aqui não tem nada a ver. É como a gente falou uma vez sobre pintar a igreja de preto. Não tem problema nenhum em pintar a igreja de preto. O problema é as pessoas achar que é isso que vai trazer o novo de Deus. Isso que vai transformar a vida das pessoas. Isso é uma ignorância completa. Isso vai atrair mais atenção das pessoas. Amado, teve cara que caiu da janela dormindo na pregação de Paulo. Aí porque não era preta a igreja? Porque não está nem aí para a palavra. Porque não está nem aí para o evangelho, para Cristo. Aí as pessoas começam a querer julgar quem é bom e quem é ruim. Sabe por que a vida dele não dá certo? Porque ele vem à igreja uma vez no mês, cara. Claro que isso tem uma influência, porque quanto menos ele se alimentar da palavra, mais ele vai enfraquecer. Mas esse é o problema, você começa a determinar o que cada um é. E Paulo está falando, viu, para com isso. Olha o versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Presta atenção nos exemplos que eu falei. Por que o irmão que não come carne de porco faz isso? Ele tem um monte de explicação, o judeu também vai ter. Porque eu sou templo do Senhor. E para mim também isso é santificação. Tudo que ele está fazendo é para Deus. Por que o judeu guarda o sábado do jeito que ele guarda? Porque ele acha que isso vai agradar mais a Deus. Por que o adventista guarda o sábado do jeito que eles guardam? Porque eles acham que isso vai agradar mais a Deus. E por que eu guardo todos os dias e não só o sábado? Porque eu acho que isso vai agradar a Deus. Então qual é o problema de nós três? Se tudo que nós estamos fazendo é pensando no Senhor, aí a gente começa a achar que um ou outro está errado. Porque não faz como você faz. Porque não pensa como você pensa. Porque não age como você age. Tolo. É por isso que existe o versículo 7. E falamos recentemente.
O que está escrito aí? Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Olha o contexto desse versículo. Você está achando que você está separado? Que você é o sabichão? Que você é o inteligente, o sábio, e você está acima de toda a igreja? Que você está acima de todo mundo? Tolo! Nós estamos ligados uns aos outros. E o fato de eu achar que você não faz parte da mesma concepção, da mesma sabedoria, da mesma visão, do mesmo propósito, isso é uma tolice. Está todo mundo ligado um ao outro. Está todo mundo querendo servir a Deus de forma melhor, e aí você está querendo impor um jugo, achando que quem faz o que você faz está certo, e quem não faz o que você faz está errado, e vai para o inferno. Tolo. Isso aqui não é reino de Deus, amados. 8. Olha isso. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. 9. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Os discípulos levaram tanto tempo para entender isso. Ó Senhor, aqueles caras ali não estão andando com a gente não. Eles não fazem parte da nossa igreja. A nossa igreja. Se eu quiser a gente resolve isso rapidinho. Jesus fala assim, vocês estão entendendo nada, cara. Quantas vezes Jesus olhou para os seus discípulos e viu que eles estavam muitos níveis abaixo? Quantas vezes ele olhou para as pessoas e ele se encheu de compaixão? Quantas vezes ele olhou para as pessoas e falou assim, Senhor Deus, como ainda não consegue entender? Sabe por que ele chorou? Se você não sabe o contexto do dia em que Jesus chora, o contexto é quando ele olha para o povo e vê a ignorância, a falta de compreensão e de entendimento, a miséria e a imaturidade do povo, não de dinheiro, de entender quem ele era. Ele nunca pisou em ninguém. Ele olhava e falava assim, Deus, ainda falta muito para eles acordarem, mas eu estou aqui, vamos lá. Se eu ficar olhando para isso aqui, eu vou ficar chorando depressivo. Ele enxuga as lágrimas, vamos lá, eu tenho que ressuscitar Lázaro. Vai lá e ressuscita Lázaro. Ele não fica julgando as pessoas. Ele não chega em nenhum momento, olha, eu trouxe aqui a palavra de salvação, mas agora eu quero trazer umas recomendações, viu? Vocês têm que parar desse negócio de comer sem lavar a mão. Viu? Vocês têm que começar a dar mais importância do que guardar sábado. E olha que Jesus guardava o sábado muito bem. Em nenhum momento ele julga os outros. Nas vestes, se lava a mão, se usa terno e gravata para ir no culto. Os cultos dele eram na praia, amados. Era no deserto, era debaixo de uma figueira, às vezes numa sinagoga. Ele nunca se preocupou com isso aqui. O que você come? Você não vê ele preocupado com isso, você não vê ele falando desses assuntos. Ele não está preocupado se você está fazendo isso ou aquilo. Você tem um dono. E se o dono começar a achar que isso tem que começar a sair de você e é prioridade, ele vai te falar. A obra de Deus não é mecânica, automática, cheia de fórmulas e regras. Nós temos um dono e ele fala o que tem que mudar. Eu tenho esse princípio com os irmãos e muitos aqui podem testemunhar isso. Tem muitas coisas que quando eu conheço os irmãos me incomoda. Coisas que eu sei que é errado. Eu nunca falo. Muitas vezes vocês tocam nos assuntos. Porque vocês começam a ser incomodados, porque o seu dono começa a falar, viu, pergunta para ele. Essa dúvida que você tem aí, pergunta para ele. Eu vou te mostrar na minha palavra, porque você tem que mudar. Mas quem te incomoda é ele, você tem um dono, eu não me meto nessa relação, você não é meu. Eu prego aquilo que o Senhor tem me direcionado. Se ele, eu não trato dos assuntos. Se ele incomoda primeiro vocês. Você quer saber desse assunto? Então abre aqui, ó. Aí você começa a ler, puxa, é verdade, é. Olha que bom. Agora, se fosse pelos outros,
O que? Você está falando da palavra para o Zaqueu? Cara, posso te dar um conselho, Diogo? Já começa nesse assunto aqui, ó. Isso aqui é um negócio que ele tem que mudar. Eu falo, como assim? Não, é só uma dica só. Ele tem dono. Eu vou começar naquilo que eu entendo que é fundamental para ele. Se por algum motivo o Senhor tocar em mim e nele é testificado, eu vou lá e vou falar do assunto. E sempre não é prioridade aquilo que eu e você acha que é na vida das pessoas. Ele sabe. Aí fica nessa briga. Nós vivemos e morremos para o Senhor, não é para o próximo. Não é para quem se mete na sua vida. É para o Senhor. Olha a continuação, vamos lá. 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por que você quer antecipar? Presta atenção nesse versículo, amados. Olha aqui, ó. Presta atenção nesse versículo. Por que você já está antecipando o julgamento e ainda está se colocando como Deus? Você e eu estamos nos colocando como Deus, porque quem vai julgar é Ele. Aí você pega e fala assim, ó, ele está falando assim, quando você julga o teu irmão e quando você não está julgando ele, o outro está desprezando você. Ele fala assim, viu, fica tranquilo, você não precisa se preocupar. Vai ter um dia, tanto você como eu, nós vamos estar diante dele. A gente vai ter que explicar tudo. E a gente vai ter que contar por que a gente não fez. Se tem alguém preocupado com isso e a função dele é essa, por que você está se metendo? Por que você está preocupada? Se ele tem um dono. Eu não concordo do jeito que você cria o seu filho. Então eu vou me meter. Você tem um dono, amados. Se isso incomoda o Senhor, Ele vai te mostrar. O Espírito vai testificar. Ele vai abrir os teus olhos. Por isso aqui eu ensino a palavra. Mas eu não determino regra. Se você acha que está tudo bem, tudo bem. Agora, se lá no fundo o Senhor está te chamando a atenção e você está desprezando, é você também que vai dar conta disso. Não vou ser eu que vou ficar ali pondo o dedo e falando, está errado isso. Se você perguntar, qual a sua opinião? Minha opinião? Como aconteceu recentemente, há umas 2, 3 semanas atrás. Estava o casal com o filho e perguntou, o que você acha? Olha, não era isso que eu ia falar hoje, mas já que você quer saber, senta aí. Falei. Não tinha planejado isso. Não tinha programado isso. Viajei para uma cidade longe para visitar essa família. E quando eles me perguntaram o que você acha, eu falei, quer saber? Está aqui. Pronto. E mostrei na Bíblia, que não é opinião minha. Está aqui, ó. Pronto. Mas você tem um dono. Se ele perguntou, é porque o dono talvez já esteja incomodando. Não é você o dono dele. Olha isso. 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha que interessante isso. Deus pergunta o que para Adão? Adão, o que você fez? Ele fala o quê? Deus, olha para Eva. Tá bom, Adão. Eva, o que você fez? Você tem que dar conta da sua vida. Ah, é? Não, tá bom. Um quer jogar para o outro? Nós vamos dar conta da nossa vida. Senhor, a minha vida foi uma porcaria. Desculpa a expressão. O Senhor não se sente ofendido. Eu fiz um monte de coisa errada. Mas eu corrigi tanta gente. Que bom. Depois eu vou falar com eles. Mas e você? Não. Nós estamos tão preocupados com os outros, com a igreja, com os irmãos, com o pastor Diogo, com fulano de tal. Mas e você? Está tudo certo? Está tudo em ordem? Está tudo em dia? Está tudo bonitinho? Tudo que ele te falou alguns meses atrás, acho que ainda era o ano passado,
Um jovem chegou para mim e perguntou assim, eu queria saber sobre esse assunto. O que você acha? Se ele tivesse parado a frase, eu queria saber sobre esse assunto, eu ia falar do assunto. Mas aí ele, vírgula, o que você acha? Eu falei, sabe o que eu acho? Que você está querendo saber coisa demais. E o que você já sabe, você não põe em prática. Para que você quer aprender mais coisas? Para que você quer saber mais, cara? Para que você quer entender mais? Se o que você sabe, você já não põe em prática. Para que você quer aprender mais? Já comecei lá em Tiago 3. Quer ser mestre, mas não põe em ordem a casa, não faz o que tem que fazer. E está querendo saber mais. Está curioso para saber mais? Como Paulo fala, eu queria falar de outros assuntos, mas não consigo. Vocês ainda continuam no mesmo assuntinho, no mesmo problema. A gente ia ficar aqui até vocês, enquanto vocês tomarem posição. Nós vamos dar conta das nossas vidas, não dos outros. Você tem um dono. E ele deve estar te incomodando no que você precisa mudar. Se você não quer mudar, o que eu posso fazer? Se você ainda não despertou para isso, o que eu posso fazer? Nada. Eu quero ler como se fosse o último versículo. Claro que é uma continuação. Mas olha o versículo 13, o próximo. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu não ia falar isso, porque eu evito essas coisas, amados. Mas assim, deixa eu pensar como eu vou falar isso. Estou escrevendo na terra, que nem Jesus. Até o Espírito da... Vamos lá. Recebi recentemente um vídeo, não vou falar nome aqui. Um pastor lá do Rio de Janeiro. E aí, pastor jovem e tal, aqueles pastor que não tem igreja, não tem ovelha. E eu já não é que eu não acho que pastor que não tem ovelha não é pastor, eu não penso assim. Mas é muito difícil você ter experiência, conhecimento, entendimento. Imagina você ser um médico neurocirurgião. Faz 50 anos que você é um médico neurocirurgião. Você nunca fez uma cirurgia no cérebro de ninguém. Mas você tem um diploma. Tá bom, não vou questionar. Você tem, sem problema. Mas você nunca fez? Não. Quando eu precisar de alguém para fazer a cirurgia, eu não vou procurar ele. Porque eu não sei se ele sabe fazer. Então, eu penso assim, não questiono se é. Não acho. Não é. Se não tem, não é, não. Mas esses pastores, tem agora até um termo que diz aí, que é pastor de internet. Aí, a pessoa manda para mim, foi indicado esse vídeo. Veja aí, o que você acha? Presta atenção, amados. Ele falou assim, eu tenho uma coisa para trazer. Amados, primeiro, pastor que faz a pregação inteira sorrindo, já me incomoda. Passa a pregação inteira sorrindo. Isso já me incomoda. Não quero que vocês sejam assim, isso me incomoda. Não sei, me incomoda. Não sei explicar porquê, mas já me incomoda. Eu vou trazer uma revelação que Deus deu para mim primeiro, amados. Por que Deus olha para mim e fala, Diogo, eu vou te contar um negócio que é só para você. Eu não contei para ninguém, nem para Moisés, nem para Jesus eu contei. Que a Bíblia diz que ele revelou todas as coisas para Jesus. Jesus não ensinou isso, mas aí ele falou, eu reservei isso só para você, Diogo. Você vai ver que nem Jesus falou desse assunto aí. É só você. Isso já... Eu falei, tá bom, mas se for indicado eu vou tentar assistir. Eu prometo que eu vou tentar assistir. Teve um irmão recentemente me emprestou um livro, eu falei, desculpa irmão, parei na metade, não consegui. Eu tentei, mano, eu queria parar no primeiro capítulo, mas eu fui, chegou a hora que eu falei, peraí, isso aqui não dá mais. É uma revelação, segura aí. E aí você fica ouvindo no fundo as pessoas. Meu Deus, que maravilha, e tal. Aí, a tão grande revelação é a seguinte, não existe profeta sem sacerdócio. Aí ele falou isso, eu fiquei pensando, falei assim, não, peraí. Tá, vamos ver, o que é isso? Porque é o seguinte, quando o Senhor chama Abraão, você vai ver no capítulo seguinte que Abraão entrega a mulher dele para Faraó, lá no Egito. E aí Deus vai lá, incomoda Faraó, enfermidade, aquele negócio, ele vai lá e repreende e tá tudo certo. E vai embora com Sara.
Dali ele vai para Melquisedeque, lá em Salém, onde é Jerusalém hoje. E o sacerdote Melquisedeque abençoa ele. Aí, mais para frente, acontece uma situação muito parecida com o que aconteceu lá no Egito. Só que aí Deus chama Abraão de profeta. É a primeira vez que a Bíblia usa essa expressão. Está vendo? Depois que ele passou pelo sacerdote Melquisedeque, ele se tornou um profeta. Aí presta atenção. E ele vai falando sobre isso. Aí ele vai falar de João Batista e tal. Aí Jesus fala que não tem mais profeta, né? Mas tudo bem, é uma revelação que Deus deu para ele. Deve ter mais coisa que também não revelou a Jesus. Porque Jesus falou assim, ninguém é maior que João Batista. E não tem mais profeta, ele é o último. Quem falou foi Jesus. Às vezes o que Deus revelou para ele, como eu disse, ainda não revelou tudo para Jesus. Mas também está escrito que Jesus tem toda a plenitude do conhecimento e da revelação do Senhor. Mas sabe o que eu quero falar para vocês sobre esse exemplo? Não é verdade. Mas mesmo que tudo isso fosse uma revelação profunda e verdadeira, é o que está escrito aqui. O que isso muda a sua vida? As pessoas estão, meu Deus, você viu que palavra? O que isto muda na sua vida? Ele fala assim, se você não tem um propósito no que você está fazendo, para quê? As pessoas estão tentando, os líderes, estamos tentando encontrar uma coisa na Bíblia que ninguém nunca viu, tolo. Tem que ser coisa prática para mudar a sua vida. Que adianta? Porque não existe profeta sem sacerdote. O que isso muda na minha vida? A Bíblia diz que nem profeta tem mais. A Bíblia diz que não tem. Um dia nós falamos aqui, tem um vídeo lá no canal lá falando sobre o que é ser profeta no Velho Testamento. Comer fezes, andar nu, por 10 anos pregando para as pessoas dormindo de madrugada, como um tolo, no frio. Os profetas de hoje em dia não passam mais por isso. E o povo fala assim, meu Deus, que revelação, gente, isso é profundo. E eu olhando, eu fiz o seguinte questionamento para a pessoa, eu falei assim, o que isso muda na sua vida? Sabe o que muda na minha vida? A hora que eu parar de achar que você é menos do que eu. Que você está errado do jeito que você se veste, o que você come, como você educa os seus filhos. O texto inteiro está dizendo disso. A hora que você começar a entender que um profeta só é gerado quando existe um sacerdócio, o que isso tem a ver, amados? Comigo e com você? Por isso que ele fala assim, olha o 13 de novo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo do irmão. Tudo que você vai fazer tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade, tem que ter um porquê. Aí você está atrás de umas coisas que não tem propósito nenhum, não muda a tua vida, não te ensina nada, não transforma nada e você está dando crédito para isso. Olha essa pregação, aí manda lá, eu olho e falo, Senhor, qual o propósito? Para que isso? O que isso muda na minha vida? É isso que ele está falando. Quando você estiver ouvindo aqui, em qualquer lugar, uma ministração, você fala, qual o propósito disso? Para que isso serve? Para qual finalidade? Se não tem finalidade, se não tem propósito, se isso não se aplica à minha vida, se isso não faz sentido para mim, aí é muito interessante que quando vem uma revelação, entre aspas, a revelação, aí você fica olhando e fala, meu, que bênção, mas pensa numa forma só, o que isso muda a minha vida? Não dá nada. Está falando palavrão, você já está ofendendo as pessoas. Você trata bem o pastor, mas os outros você pisa, como se Deus não estivesse vendo. Aí você acha que você é superior ao outro, que você é mais sábio, que você é mais inteligente, que você é melhor, que você é mais grato a Deus. Você vai dar conta do quê? Da vida dele ou da sua? Está aqui no versículo 12. Aí está preocupado com umas coisas que não levam a lugar nenhum. Que revelação que Deus me deu. Eu não creio que nenhuma revelação que Deus me deu, Ele já não compartilhou com todo mundo e não está na Bíblia. Eu não creio, amados. Eu não sou especial. Talvez você seja. Mais do que Jesus? Talvez, você seja até mais do que Ele.
E é por isso que Deus está revelando só para você e mais para ninguém. Mas o que isso muda a minha vida? Qual é o propósito? Ele diz duas coisas. Se o que você está fazendo vai causar escândalo para o teu irmão, ele vai ficar indignado de ver a sua postura. Eu indo na congregação de bermuda, eu vou causar escândalo. Ele fala, se você está fazendo isso, você está errado. Segunda coisa, se o que você está fazendo vai causar o tropeço dele, você também está errado. Se isso vai afastar ele dos caminhos do Senhor, você está errado. Se você acha que essa igreja, que o seu pastor é melhor do que o outro, você está errado. Se você acha que você é melhor, que você é mais sábio, que você está se dando melhor do que os outros, você está errado. Se você acha que você é o dono da verdade e o resto está errado, você está errado. É isso que Romanos 14 está querendo dizer. A gente não acabou esse capítulo. Quem sabe domingo que vem. Está errado. Errado é você de achar que você tem um monte de servo. Você que julga o servo alheio, ele tem dono, amados. A vida que está sentada do seu lado tem um dono, tem alguém que morreu na cruz por ele, não é você. Então quem é você para dizer o que ele tem que fazer? A medida da fé dele, o quanto ainda ele é imaturo, ele deveria ser diferente, ele deveria ser como eu. Não faça isso. Não cometa esse erro. É por isso que muitas pessoas escarnecem dentro do corpo a cada dia por não entender isso. Mas Diogo, depois de tanto tempo, ainda faz isso? É inadmissível. Tá bom, você quer ir por esse caminho? Vai. Existem pessoas que são mais fracas na fé. Tem gente que vai demorar muito mais tempo. Aquilo, amados, que levou tanto tempo para os apóstolos entenderem, Paulo entendeu assim, um piscar de olhos. Quando eles começam a ver que o evangelho está fora de Israel, sendo que eles ouviram da própria boca de Jesus, ide por todo o mundo, é que eles achavam que o mundo era Israel só. Eles achavam que o negócio deles é só a igreja local deles. Aí quando eles começam a ver que fala assim, Deus, já que vocês não querem ir, tudo bem. O que 12 não vai fazer, um faz. Aí eles começam, demorou, mas e daí? No fim vai todo mundo para o céu, todo mundo está querendo servir a Deus de forma melhor. Quem somos nós para querer definir o que cada um é? Mais santo, menos santo, mais certo, mais errado? Olha para você. Ele tem um Senhor, ele tem um dono. Deixa que o dono dele cuida dele. Se o teu dono te incomodar a falar com ele, aí você com sabedoria, discernimento e sabe, não crie tropeço e nem escândalo para ele. Aí você fez certo. Se ele se escandalizar, isso fizer ele cair, a culpa é sua. Sua. Tem que ter propósito no que nós fazemos, amados. Amém?